Amigos do Pensar Piauí, o Zé Dirceu volta a conversar conosco. Ele que é uma das figuras de destaque da cena política nacional desde os anos 60. Zé Dirceu, eu pergunto para você de início sobre o assunto do dia. O IBGE divulgou o PIB de 2019 na casa de 1,1%. Como é que você está vendo a economia brasileira sob o comando do ministro Paulo Guedes com um PIB com um crescimento deste tamanho? Estou vendo com muito pessimismo. E agora, com a crise do coronavírus, mais ainda, que o Brasil não está preparado e não está se preparando para uma crise internacional. O Fed hoje reduziu os juros. Vamos ver o nosso Banco Central. Nós estamos vivendo uma situação semelhante a que viveram outros países, que é a aplicação do ultraliberalismo tardio. Privatizações, abertura comercial e fiscal e financeira, corte de gastos, venda de bancos públicos, desmonte da Petrobras. E no lugar se espera o quê? Que os empresários invistam e que as empresas internacionais invistam. Mas quem vai comprar? Se há o arroxo salarial, há um arroxo na aposentadoria, há um corte de gastos sociais, ou seja, tudo que produz demanda, Bolsa Família, gastos do governo em educação, saúde, salário mínimo, aposentadoria, e o crédito está limitado, seja pelos juros, que é altíssimo, 50%, 70% o juro do crédito consumidor. O crédito consignado é 28%, o crédito de automóvel é 18%. Eu não vou nem falar de rotativo, cheque especial, porque isso aí é assalto, né? Não é empréstimo. Então, eu não vejo como o país pode crescer se não há demanda, se o mercado interno não é objeto de uma política de distribuição de renda. Sem uma reforma tributária e bancária financeira que reduza... Porque no Brasil, o sistema financeiro bancário se apropria de quase 1 trilhão. Não podia se apropriar nem de 200 bilhões. A dívida pública transfere para nem 1% da população, talvez 2%, 3%, 5, 6 milhões de brasileiros, 300, 350 bilhões por ano. É improvável que essa economia cresça. Se crescer, cresce para cima. Nós estamos vendo o resultado não só do desemprego, mas do aumento da pobreza e o aparecimento do Brasil de novo no mapa da fome. E a linha de pobreza no Brasil ainda é de 50 milhões. O país pode crescer, porque se precisa metade do saneamento, se precisa 10, 15 milhões de residências de casas e apartamentos, se precisa de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Se o país precisa dar a 50 milhões de brasileiros condições de cidadania, o Brasil pode crescer. O problema é como financiar esse crescimento. Para financiar esse crescimento tem que ter investimento público. Para ter investimento público tem que fazer reforma tributária. Porque no Brasil hoje quem paga juro é o povo que paga imposto de bens e serviços. Renda, propriedade, grandes fortunas, heranças, doações, não paga imposto. Como é que paga imposto de renda no Brasil se a partir de R$ 6.000 todo mundo paga 27,5%? Quer dizer, o que ganha 60, o que ganha 600, o que ganha 6 milhões. E mais, como não se paga imposto sobre lucros e dividendos, a maior riqueza do Brasil hoje, a apropriação maior da renda nacional, é o capital financeiro bancário, são os rentistas. Ora, eles não pagam. Para você ter uma ideia, grupos financeiros aumentam em 15, 20 bilhões por ano o seu patrimônio. Por ano, 15, 20 bilhões. 200 e tantos brasileiros têm um patrimônio de 1 trilhão e 200 bilhões. Como fazer, então, para segurar essa sangria de dinheiro público rumo aos banqueiros? Reduzir os juros reais da economia para que o juro internacional, 1,5%, 2%. Se a dívida pública pagasse 1% de juros, como está pagando na Selic, 1,5%, em vez de 350 bilhões, nós pagaríamos 50, 60 bilhões, só que já acabava o déficit público. A Previdência, o déficit é do servidor público. Se tem déficit na Previdência, vamos dizer, privada, é o desemprego. Não vamos nem falar da sonegação, das isenções fiscais de filantropia, sim, das dívidas que as empresas têm com a Previdência, né, que acabaria com o déficit. Mas está se
tomando medidas com relação a isso no mundo todo. Aumento da idade de aposentadoria, às vezes aumento de alíquota, cada país vai adotando. Agora, o problema real é que tiraram da economia 800 bilhões de reais. E estão tirando, porque se o salário mínimo não aumenta, se não aumenta os gastos sociais, está tirando a demanda da economia. Se a economia não cresce, agrava essa situação. Então fica um círculo vicioso que tem que ser rompido com uma reforma tributária e uma redução do juro. Porque o câmbio hoje, vamos dizer assim, está a 4,30, 4,50, vamos dizer assim, que está favorável às exportações. Nessa proposta de reforma tributária que você faz referência aí, qual seria a grande mudança? Taxar a renda e a propriedade, e não bens e serviços. No mundo todo, o primeiro e o segundo imposto é renda e propriedade. O penúltimo, o último, é bens e serviços. No Brasil é o contrário. Quer dizer, quem ganha R$1.000 paga o mesmo imposto ICMS, o mesmo imposto indireto, qualquer imposto indireto, de quem ganha 6 milhões, ou 600 mil, ou 60 mil, não pode. O imposto que a Europa fez no final do século XIX? Com as revoltas camponesas, com a Comuna de Paris, com o sindicalismo crescente, com as revoltas operárias. Reforma política, agrária e tributária. Para criar o quê? O Estado de Bem-Estar Social. O que nós estamos vendo no Brasil é o desmonte do Estado de Bem-Estar Social e o desmonte do Estado Nacional. O precário Estado que estava montado. Mais do que precário. Eu sou daqueles que acredito que seguro-desemprego, previdência, SUS, nenhum país da América Latina tem um sistema único de saúde como nós temos. E nem educação fundamental, com material escolar, alimentação e transporte. Com todos os problemas, deficiências, desvios de recursos, tudo que nós conhecemos. Sim. O trabalhador, como é que o trabalhador tem acesso à riqueza que produz? Que está concentrada em 1% da população, quase um terço. E em 10% a metade. E a outra metade. Sendo que a metade dos brasileiros, 100 milhões de brasileiros, não tem 20% da renda nacional. Pelo salário e pelos serviços públicos. Pelo saneamento, pela habitação, pelo Minha Casa Minha Vida, por acesso à saúde pública, por acesso à educação, por acesso ao lazer, à cultura subsidiada, promovida pelo Estado. Agora, se você não aumenta o salário mínimo, corta os investimentos sociais, com um país com desemprego que o Brasil tem e mais, como você tirou a rede de proteção que o trabalhador tinha e tirou o instrumento de luta que ele tinha, que era o sindicato, porque quando ele termina o imposto sindical, ele não terminou o imposto sindical. Essa história que os sindicatos são burocratas, corruptos, é para encobrir que ele... A real intenção. Não, o que ele fez foi sabotou o sindicato, porque os sindicatos ficaram com 10% dos recursos que tinham, então não tem condições. Lógico, vai voltar a luta, os sindicatos vão se recompor. A verdade nua e crua é que existe no país, certo, uma situação de desmonte desse Estado de Bem-Estar Social. Ele é um Estado de Bem-Estar Social, porque o Bolsa Família, a Lei Orgânica de Assistência Social, quantos países têm Lei Orgânica de Assistência Social? Quantos países têm benefício de prestação continuada? Era uma proteção. Agora, a verdadeira proteção é emprego. Para criar emprego, certo, o Estado tem que investir, tem que fazer a reforma tributária que dá condições para o Estado voltar a investir. E não pode pagar juros como paga hoje no Brasil. Eu, pelo menos, até que alguém me prove o contrário, a economia cresceu no governo Médici, cresceu no governo Geisel, cresceu no Chile esses 15 anos, no Equador, na Colômbia, pode olhar, mas cresceu para cima, concentra a renda, concentra a riqueza, a propriedade, para baixo aumenta a precariedade, o trabalho precário, a informalidade e os salários... Não, os salários estão sendo reduzidos, as pessoas estão indo trabalhar, são obrigadas a aceitar contratos de trabalho intermitente, como os trabalhadores em aplicativo, que estão se levantando, estão lutando, que é uma superexploração do trabalho. Nós estamos voltando para o século XIX, para a era da Revolução Industrial Inglesa. Aí na sua fala, você fez uma rápida referência ao Banco Central. Sim. E agora há um acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado no sentido de priorizar a votação da independência do Banco Central agora, em março de 2020. O que você acha disso? Isso significa que quem vai dirigir a política monetária do país, indiretamente a política fiscal e cambial, porque indiretamente acontece isso, são os bancos. 3 bancos, que a cada 4 anos ganham igual ao seu patrimônio. É como se você construísse uma casa, alugasse ela e cada 4 anos você recebesse o valor da casa. Isso não existe. Vamos lembrar que os bancos cobram tarifas que pagam todos os investimentos do banco em tecnologia e todo o gasto com o pessoal.
Quer dizer, além disso, os bancos têm 25% de lucratividade por ano. Isso não existe no mundo, a média é 6%, 7%. Há uma apropriação da renda nacional pelo sistema bancário, financeiro e rentista. Evidente no Brasil, que precisa ser colocada. Da independência do Banco Central significa que o presidente da República não vai dirigir o Banco Central. Quem vai dirigir? Não existe isso de o Ministério Público, a Polícia Federal, o Banco Central, organismos do Estado que não são poderes. Poder, nem o Supremo Tribunal Federal é poder. Poder é o Legislativo e o Executivo. O Supremo Tribunal Federal ganhou esse status no Brasil e precisa ser reformado também. Mandato, outra forma de escolher, de aprovar seus dirigentes, por fim a TV Justiça, que se transforma num instrumento político, ou de promoção de ministro, ou instrumento político de pressionar, através da mídia em geral, os ministros a votar assim ou assado. E funcionário público não pode receber presente, mas juiz pode receber prêmio de organização de comunicação? Bem, esse é um problema que o CNJ promete regulamentar, e associações de magistrados continuam fazendo seus congressos financiados por entes privados, viagens. O problema é mais grave, porque se você olhar a folha de pagamento dos desembargadores, a cada 3, 6 meses eles recebem 350 mil, 250 mil. São uma série de penduricários, uma série de, na verdade, caminhos tortuosos para receber 2, 3 vezes o salário, o teto constitucional, que é 30, que é o salário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive a Helena Calmon, que é insuspeita, que era corregedora, denunciou que havia que abrir todos os TJs do Brasil, passar por auditoria, certo? E nunca se consegue fazer isso. Existe um problema assim grave no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário brasileiro. Qual é o problema? Como ele está sob ataque da direita autoritária, comandada por Bolsonaro e sua família, e quer fazer uma CPI da Lava Toga, tudo isso, nós acabamos defendendo o Supremo contra esses ataques antidemocráticos. Mas isso não elimina o problema que precisa passar a limpo, porque quer passar a limpo tudo, menos o Poder Judiciário, né? Fora os prédios. É só andar pelo Nordeste do Brasil, que você vai ver que o prédio do Ministério Público Federal, e fora o luxo dentro, fora os privilégios que eles têm. E agora deram para os militares, com essa reforma da Previdência dos militares, deram um privilégio para os militares que não existe em lugar nenhum do mundo. Porque eles se aposentam sem limite de idade, já viu isso? 50% com menos de 50 anos. Paridade, integralidade, quer dizer, vão receber igual da ativa e vão acompanhar os aumentos. 45% de aumento, sendo que o Temer já tinha dado 23%, verba de representação e ajuda de custos, vai ser uma festa. E gratificação de habilitação, nós vamos ganhar para estudar, estudam nas melhores escolas do Brasil e do mundo, ainda vão ganhar até 75% do salário. Eles têm escolas próprias, hospitais próprios, residências do governo, transporte. Lógico que o militar tem que ter uma previdência diferenciada. Seria um absurdo não reconhecer isso, mas isso não é uma previdência. Isso é uma casta, um privilégio. E que fizeram ao mesmo tempo, se não é o Congresso impedir, os professores, o trabalhador rural, a mulher grávida, as pensionistas, tudo. Iam financiar. Iam financiar esse aumento dos militares, não. Que é uma casta, são 10 mil oficiais. E pergunta para eles quantos são aposentados? Dezenas de milhares. Sabe quanto custa? 47 bilhões por ano. Bem, segundo o Congresso em Foco, Lula disse o seguinte: nós perdemos o discurso, agora usamos, nós à esquerda, né? Agora usamos a expressão ajuste fiscal. O Estado é muito pesado. E o Estado, ao invés de se transformar numa coisa mais forte, mais pública, se transforma cada vez mais numa coisa mais fraca, privada. Aí ele finaliza: eu acho que a esquerda tem que reconstruir o seu discurso. Você concorda com essa linha de raciocínio? Não, não concordo. Eu não sei se não foi tirado do contexto. A verdade é que a esquerda acabou de apresentar uma proposta de reforma tributária. Todos os partidos da esquerda. Aliás, acabou de chamar ontem a luta contra o autoritarismo do Bolsonaro, o obscurantismo, contra o ataque ao Supremo Congresso e manifestações, dia 8, Dia da Mulher, dia 14, em memória da Marielle, exigindo justiça para Marielle,
e dia 18 em defesa da educação, do serviço público, quer dizer, do SUS, da educação pública e da democracia. Eu acredito que a esquerda combateu o ajuste fiscal ultraliberal, não só do Fernando Henrique Cardoso, como agora do Guedes. A esquerda tem votado contra e tem apresentado alternativas, tanto o plano de emergência para criar empregos que o PT apresentou, como essa proposta de reforma tributária dos partidos de oposição, a Rede, o PV, o PST, o PSOL, o PDT, o PSB, o PT, apresentaram uma proposta. Certo? O que o Lula está chamando a atenção, eu acredito que ele deve ter falado, é que nós não podemos passar a adotar o vocabulário, certo? Que confunde o cidadão, que é usado pela direita, pelos liberais, porque tudo para resolver o problema do Brasil é austeridade, mas a austeridade não resolveu o problema da Argentina, nem do Chile, nem do Equador, nem da Colômbia. O que é austeridade? É, em vez de reduzir os juros, que são escorchantes e absurdos, em vez de fazer reforma tributária, cortar o gasto social, a aposentadoria e arrochar o salário. É isso que se chama Austeridade. austeridade. Agora, mesmo os nossos governadores, eles têm um problema grave. Eles precisam fazer a reforma da Previdência, mas eles não têm instrumentos para fazer a reforma tributária, porque é uma política que depende da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional. Então, a solução é os governadores, que têm inclusive o consórcio, se reunirem e mobilizar os seus estados, o povo de cada estado, o povo nordestino aí no caso, para pressionar o Congresso Nacional, para exigir do Congresso Nacional, para apresentar ao Congresso Nacional, que aí as suas bancadas votarem, uma reforma tributária no país. Entendeu? Porque senão os governadores vão ficar enxugando o gelo. Porque se a economia cresce, cresce a arrecadação, minora o problema fiscal Do Estado. quer dizer, da receita e despesa. Certo? Como os governadores estão com os estados quase em recessão, e a demanda é natural que os professores, que os policiais, que os servidores públicos lutem, mas o problema é que os trabalhadores estão sendo mais prejudicados que os servidores públicos. A verdade nua e crua é essa do Brasil hoje, porque eles não têm como. Eles vão fazer greve na situação de desemprego que tem no país, 12 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados, acabarão fazendo, como mostra a experiência do Chile, do Equador, da Colômbia, certo? Acabarão se manifestando, porque um trabalhador terceirizado, hoje, ou trabalho intermitente, não tem quase direito. E aos poucos ele vai apresentando medidas provisórias e vai tirando os instrumentos que o trabalhador tem para lutar e vai derrubando redes de proteção que o trabalhador tem. Para dizer o quê? O que significa isso? Que para reduzir os custos das empresas, em vez de reduzir juro, o custo da logística, reduzir impostos, investir em inovação, se joga todo o peso da redução do custo no trabalhador. Mas isso significa que não haverá demanda no país, não haverá... Se não tem dinheiro... Qual foi a experiência do nosso governo, do governo Lula? O que aconteceu nos anos Lula? O que o povo tinha no bolso? Dinheiro. Crédito de dinheiro. E o que a economia tinha? Investimento público. Isso criou as condições, fora que o Brasil estava virando um país exportador de capital, tecnologia e serviço, não só de alimentos e bens minerais, commodities, como se diz hoje. Né? Fora esse fator que ia mudar a face do Brasil. Fora o pré-sal, que ia dar condições para o Brasil ter um fundo soberano para fazer grandes investimentos em ciência e tecnologia, porque o mundo está entrando na robótica, nós não entramos nem na automação ainda. O mundo está entrando na inteligência artificial, nós não entramos nem na 4.0 ainda, entendeu? Na economia 4.0. Então, nós estamos enfrentando um problema gravíssimo. O PT tem dito isso, tem feito propostas, inclusive, com relação às saídas para o nosso país. Na passagem do Lula pela Europa, ele falou muito de desigualdade. Essa bandeira pega? Eu acho que é a principal questão, o principal problema do mundo hoje do Brasil. O que está se constatando, inclusive, nos Estados Unidos? Que aumenta a desigualdade, apesar da revolução tecnológica nunca vista. Né? Aumenta a desigualdade, os trabalhadores ganham cada vez menos, aumenta a produtividade e não acompanha o aumento salarial e da participação da renda nacional. Porque a renda nacional, salário, impostos,
lucro, dividendos, né? Aluguéis. Né? Se você vai diminuindo a participação da renda do trabalhador, vai aumentando o capital rentista financeiro bancário, dos lucros, juros, dividendos, royalties, se você vai transferindo isso para o exterior, porque as empresas não pagam imposto aqui, vão para os paraísos fiscais, como a Ambev está querendo ir, e outras empresas, a própria a Friboi, a JBS, está querendo ir para outros países, você vai tirando a demanda interna. Porque qual é a grande riqueza que o Brasil tem? Além do patrimônio que nós temos, do agronegócio, da base industrial de indústria pesada, da ciência e tecnologia que nós temos, né? Dos recursos naturais que nós temos, dos serviços modernos, nós temos um mercado interno de 210 milhões de pessoas. Não tem 10 países no mundo que tem isso. Como não tem 10 países no mundo que tem indústria de base, tem desenvolvimento científico e tecnológico. O Brasil é um país que basta a si próprio, tem condições de ter um projeto de desenvolvimento, condições de ter autonomia e soberania. Mas o que faz um país, o que fez com que o Brasil fosse um país capaz de se autodesenvolver? Os bancos públicos, as estatais e o investimento público, que foi criado na era Vargas e que o Lula consolidou. E o mercado interno, e a capacidade do Brasil de integrar a América do Sul. Né? Esse projeto, que era um projeto de desenvolvimento nacional, está sendo desmontado por Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é ele. É o capital financeiro bancário, são os militares, é o Moro e o aparato judicial e policial, e é um movimento conservador grande que tem na sociedade brasileira. Então nós estamos... interesses internacionais. Bem, evidentemente que os Estados Unidos, quando viu a criação dos BRICS, quando viu o Brasil... Porque, se você pensar, os Estados Unidos é concorrente conosco em alimentos, não é? Sim. Em bens manufaturados de baixa tecnologia e média, em energia. A China não. A China é a nossa grande compradora e pode nos transferir a tecnologia da robótica, do 5G, certo? Da inteligência artificial. E é um mercado de Gigantesco. 1 bilhão de consumidores, 800 milhões tirados da pobreza. Como nós somos um senhor mercado. Lógico que agora o governo Bolsonaro deu como prioritário a relação com os Estados Unidos. Uma coisa completamente errada, mas é uma decisão que foi tomada. Bem, falando agora mais de política, eu te pergunto, o PT acerta em não pedir o impeachment de Bolsonaro? Você, para pedir o impeachment de um presidente, você tem que ter base legal, constitucional e condições políticas. Pedir por pedir. Mas assim, tecnicamente, ele já deu razões para o impeachment. Porque, politicamente, nós podemos bater na justiça eleitoral, como nós batemos por causa das fake news, por causa do abuso do poder econômico. Né? E nós podemos pedir e acusá-lo de crime de responsabilidade, porque ele comete vários. Não é impossível. Agora, essa decisão não pode ser tomada pelo PT. Você tem que construir isso com todos os partidos de oposição, seja oposição liberal, seja oposição de esquerda. Porque se você quer viabilizar no Congresso, ter maioria no Congresso e na sociedade, você precisa criar as condições para isso. Isso tem que ser discutido. Fora Bolsonaro, basta Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro, certo? Acho que nós não devemos nos precipitar, nós devemos construir. E devemos, em primeiro lugar, combater, porque nós vamos falar em impeachment do Bolsonaro quando nós não conseguimos colocar uma mobilização nas ruas para defender a questão previdenciária e trabalhista, ou para defender o mandato da Dilma ou a liberdade do Lula. Então vamos analisar a realidade do período que nós estamos vivendo com relação de força. É evidente que nós temos que pedir o impeachment de um presidente se ele comete crime de responsabilidade. Mas isso vai ser mais para uma autossatisfação nossa se não for uma construção política. Se não for uma estratégia política. Porque quem governará o Brasil depois do Bolsonaro? O Moro? Porque o Moro é mais forte que o Bolsonaro como candidato em 22, ou não é? É, as pesquisas estão dizendo que é. O Huck. Então nós temos que construir uma alternativa de centro-esquerda. Percebe? E aí vem minha próxima pergunta. O senhor defende aí uma frente ampla contra o bolsonarismo, mas diz que a primeira tarefa da esquerda é se entender, se unir. Não, eu defendo uma frente de esquerda para disputar a presidência da República. E uma frente ampla contra o obscurantismo e contra o autoritarismo, porque não somos só nós que estamos contra a política antiambiental do Bolsonaro, ou de dizimar os índios, porque é isso que ele vai fazer, certo? Ou de
escola sem partido, ou de governar por decreto-lei, ou de quebrar o Estado laico brasileiro, certo? Ou de censurar a imprensa. José, e a gente tem condições de construir essas duas frentes? Temos. Nós não construímos a Frente Brasil Popular que levou o Lula ao governo. O Lula não governou com toda a esquerda, todos os partidos de esquerda. Bem, o PSOL naquele momento fazia oposição, até porque tinha saído do PT. A Dilma não foi eleita. Mas digamos assim, 2020 ou 2021, você faz uma frente aberta aí a setores do centro e Não, tal, não, para não, combater... não. Ah, para combater o Sim, Bolsonaro. e uma frente para disputar a eleição. São Não. duas frentes. São Dá pra natural. fazer? Por que Natural. não? Por que não pode? Não vejo nenhum problema. Uma coisa é a gente combater a censura. Né? Certo. Combater a perseguição que o Bolsonaro está fazendo a artistas, intelectuais, a política dele cultural, certo? Combater as reformas que ele está propondo, certo? Na verdade, ele está querendo governar por decreto-lei, ele está querendo que o Congresso Nacional perca a autonomia e independência, e o próprio Supremo Tribunal Federal, porque eles acusam o Supremo e o Congresso. São coisas completamente diferentes. Nós já temos experiência disso. Nós não fizemos uma frente com o PFL para combater pelas diretas? Sim. Nós não fizemos uma frente para o impeachment do Collor? O Lula não governou com partidos de centro-direita? Isso é uma coisa. Agora, o programa é outra coisa. Porque nós não vamos concordar nunca com os partidos de centro-direita que querem combater o obscurantismo e o autoritarismo do Bolsonaro com o programa econômico do Guedes que eles apoiam. Pelo contrário, eles exigem do Bolsonaro que apoie mais o Guedes. A Globo, o Folha de São Paulo, o Valor Econômico, o Estado de São Paulo. Quer dizer, a mídia e os setores da oposição democrática, vamos dizer assim. Porque achar que todo mundo é bolsonarista, todo mundo que apoia a política do Guedes é bolsonarista, não é fato. Eles são liberais, ultraliberais. Né? Tem uma concepção que basta o mercado, e nós já sabemos as consequências no mundo. Precisa de Estado para regular o mercado, para distribuir renda e para promover o desenvolvimento nacional. Nós não podemos aceitar isso, o Lula tem razão, essa tese da direita do Estado mínimo, entendeu? Sim. E nem que o resolva o problema de um país a austeridade fiscal, tá? Porque não é. Está provado que não é, entendeu? E o Brasil tem condições de fazê-lo ser. Isso não significa você dormir com o inimigo, que é a inflação, nem com o endividamento público, entendeu? E nem que você vai impedir o mercado de funcionar. Você vai regular o mercado. O que não pode é um mercado onde a renda do país é todinha drenada para o capital financeiro bancário e para os rentistas, inclusive em prejuízo da indústria, do serviço, do comércio. E o Brasil tem um potencial da pequena e média empresa fantástico, que está tolhido pelos juros e está tolhido pela falta de demanda. A verdade é que os empresários, cada vez mais agora, que votaram no Bolsonaro, depois de nós estamos indo para 15 meses de governo Bolsonaro, começam a se dar conta como eles cresceram durante o governo Lula, mas também diminuiu a pobreza, a miséria, também cresceu a renda dos trabalhadores, o bem-estar social, com luz para todos, certo? Com a possibilidade de viajar, de lazer e cultura, com os filhos indo para a faculdade, comendo-se melhor nas famílias, e principalmente as famílias se equipando, famílias que não tinham geladeira, televisão. Né? Quer dizer, houve uma mudança radical no Brasil. Senão o Haddad não teria 31 milhões de votos, senão o Haddad não teria 47 milhões de votos, senão o Lula não teria 35, 40% de votos nas pesquisas. É porque há uma memória do momento que o Brasil cresceu. Depois teve crise, entre 2012 e 2013, vieram as manifestações, vieram o impeachment, veio a Lava Jato, sabotaram o governo da Dilma com a pauta-bomba, fizeram um lockout, na verdade, uma greve de investimento e de empréstimos. O país caiu nessa recessão, mas agora nós estamos em 2020, daqui a pouco é 2021. Não adianta mais falar de 2014 e 2015. Agora a responsabilidade é do governo Temer e do governo Bolsonaro, porque eles fizeram reformas que diziam que ia criar emprego. Primeiro a trabalhista, previdenciário, agora é a reforma administrativa, o teto de gastos. Não vai criar emprego. O Brasil vai andar de lado ou vai andar para trás, entendeu? O Brasil não crescerá com esse tipo de modelo. Bom, finalizando agora, falar das eleições municipais deste ano. Tinha aqui duas perguntas, eu vou transformar numa só. Qual a melhor estratégia para o PT este ano, nas eleições municipais? E em Porto Alegre, o PT apoia Manuela Dávila, no Rio apoia Marcelo Freixo, e o que fará em Recife?
Bem, quem vai decidir o que faremos em Recife são os filiados do partido. Nós temos duas hipóteses. Lançar a Marília Reis, que tem todos os títulos, condições, base eleitoral para ser candidata a prefeita, mas aí nós estamos tomando a decisão de romper a nossa aliança com o PSB. Certo. A nível estadual e municipal e para 2022, porque nós estamos já apontando 2022. Ou lançar, apoiar o candidato do PSB, certo? Evidentemente, isso tem que ser uma discussão nacional, tanto com o PCdoB, com o PSOL e com o PSB, você tem que fazer uma discussão nacional. Qual é o nosso primeiro objetivo? Retomar, certo, a força do PT que nós perdemos em 2016, lançar candidatos petistas, mas aí você precisa ter diretório municipal do PT, densidade eleitoral, lideranças, né? Você não pode lançar candidato por lançar. Em muitos locais nós não temos, por isso mesmo nós estamos apoiando a Manuela e o Freixo. E também talvez o Edmilson em Belém. Edmilson. Mas nós temos candidato em Manaus, nós temos no Acre, em Rio Branco, nós temos em Teresina, certo? Nós temos candidato em Aracaju, nós temos em Natal, certo? Então, o que nós precisamos, temos em São Paulo. Então nós temos que analisar, primeiro temos que lançar candidatos do PT, não é para fazer a defesa do PT, é para resgatar o legado. O PT governou as principais cidades e estados do Brasil e tem um legado, e tem base social eleitoral para ganhar eleições em vários locais. Agora, a questão de aliança, você faz como nós estamos fazendo no Rio e em Florianópolis também, que vai ser um candidato do PSOL. Certo? Nós estamos fazendo nesses estados. Mas nós teremos candidato em Campo Grande, teremos candidato em Maceió, porque o candidato que o MDB está apresentando em Maceió tem um discurso de segurança pública e tem um discurso, é um promotor público, certo? E tem um discurso de direita, nós não vamos apoiar, entendeu? Nós temos que apoiar aqueles que têm afinidade conosco. É a história do programa. Não, afinidade, porque afinidade histórica. Nós não podemos apoiar candidato de direita, entendeu? E principalmente ligado ao Bolsonaro. Então, agora, o PT tem que fazer um grande esforço nacional para aproveitar a eleição para conversar com o povo, dialogar com o povo, aproveitar a eleição para explicar o que aconteceu no país, o que está acontecendo, para denunciar o governo Bolsonaro e para apresentar um programa de desenvolvimento local, não só de inversão de prioridades, não só de participação, orçamento participativo, certo? Mas principalmente pensar a violência, a droga, a criação de empregos. Essas são as questões. E combater a visão liberal da vida e da sociedade. Não é só da economia, da vida da sociedade. Esse é o objetivo do PT. Agora, a questão de Recife e de Salvador, onde tem prévia não, que vai ser um encontro que vai decidir, apesar que são delegados eleitos para outra função, não para escolher candidato e discutir política de aliança, né? Mas foi decisão que o partido tomou. Vai escolher também um candidato lá, tem o Juca Ferreira, que foi ministro, e uma companheira que é candidata, que veio dos movimentos sociais, movimento pela igualdade racial, que agora me foge o nome, e tem a major da PM, que o governador e um setor grande do partido está apresentando como candidato. São Paulo está tendo prévia também. Como é que está o quadro de São Paulo? Bem, o candidato ideal seria o Fernando Haddad, mas ele não será. Pelo que eu tenho conversado com ele, ele tem dito para interlocutores e para a própria imprensa e para o partido, para o próprio presidente Lula, ele não será. Então nós temos a candidatura do Eduardo Suplicy, do Gilmar Tato, que já foi secretário de transporte, já participou dos governos da Marta, foi deputado federal, tem a experiência, do Ricardo Zaratini, que também foi secretário e participou do governo também nosso, e é deputado federal de vários mandatos, aliás, filho do Ricardo Zaratini, que foi um companheiro meu de toda a vida, de luta, saímos no sequestro do embaixador, fomos trocados juntos, voltamos para o Brasil para lutar juntos. E tem o Padilha, Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, ministro da Articulação Política, deputado federal, foi candidato a governador, que também vai disputar a prévia. Acho que agora, houve renúncia dos outros candidatos, são os três. E tem a possibilidade de alianças também, porque o PCdoB tem o candidato Orlando Silva, o PSB, que recebeu apoio do PDT, tem o Márcio França, certo? O PSOL tem o Boulos Cairondina. Precisa ver também como é que vai ser essa mesa. Eu defendo muito que haja uma mesa permanente, como agora acabou de se constituir, de todos os partidos da oposição, e que as centrais sindicais criem uma mesa permanente também. Porque o Brasil não está só sobre o risco de um ajuste e de uma
desconstrução do Estado Nacional, do Estado de Bem-Estar Social, a pretexto de combater o déficit público e de diminuir o tamanho do Estado. O Brasil está sob o risco do autoritarismo militarista, sob o risco do obscurantismo político, entendeu? Cultural, religioso. Então é muito grave a situação. Então, as forças políticas e sociais, elas têm que se unirem para lutar contra isso. O que não significa que elas têm que se unir para eleger o presidente da República para governar o país, que é outra questão. Eu, pelo menos, distingo essas duas questões. Alguns dirão que isso é impossível, que não dá para fazer frente nenhuma e que tem só que fazer a frente de esquerda. Só que essa frente de esquerda hoje, como você bem lembrou, se olhar o PDT é anti-Lula e anti-Ciro. O PCdoB não fez 1,5% de voto, está num processo de renovação, Movimento 65, movimentos comuns, e está com a política para o centro. O PSB está fazendo uma autorreforma, o PSOL está se aproximando de nós. Agora tem a Unidade Popular, tem a Rede também e o PV que estão mudando. Então nós também temos que dar tempo ao tempo, porque eu acho que a própria conjuntura, a própria ação do governo Bolsonaro vai nos levar a uma unidade das esquerdas e vai nos levar a uma unidade mais ampla para combater o retrocesso, mas não para disputar a presidência da República. Até porque no Brasil são 2 turnos, né? Sim. Você pode apresentar candidatos a prefeito de São Paulo, dos 4 partidos, depois no segundo turno se unir. O problema é que pode ir 2 candidatos, um ligado ao Dória e ao Bruno Covas e outro ligado ao bolsonarismo para o segundo turno. Deixa a esquerda numa Não, o que aconteceu já na eleição estadual, que grande parte do eleitorado do PT votou no Márcio França para impedir Scaff e Dória no segundo turno. Eu estou te falando porque companheiros nossos de luta de 20, 30 anos, 40 anos, votaram no Márcio França. E um votaram no Luiz Marinho, que foi prefeito, presidente da CUT, dos sindicatos metalúrgicos, ministro do Lula, tinha todas as condições de ser candidato e governar São Paulo, votaram no Márcio França. Então, essas questões, nós temos que analisar. Para isso o partido criou um grupo tático grupo de trabalho eleitoral, para isso a executiva tem analisado, para isso os partidos estão conversando. Tanto estão conversando que em Belém, em Florianópolis, no Rio, em Porto Alegre, nós já temos aliança, entendeu? O que a expectativa nossa é que em São Paulo também haja aliança apoiando um candidato do PT, que o PT é a força majoritária em São Paulo. E que também, no caso aí de Salvador, de outras capitais, haja possibilidade de aliança. Muito bem. Muito obrigado pela Eu entrevista. que agradeço.